Bom dia, boa tarde. E essa é a live 20 minutos para mudar o mundo aqui pelo Utopia App. Esse é um canal que a gente usa para compartilhar as novidades do projeto Utopia, mas também para conversar com as pessoas que estão fazendo esse trabalho incrível de regenerar o planeta. A gente chama de semeadores. São semeadores do novo mundo. E hoje a gente tem mais um convidado, uma convidada muito legal, que é a Juliana, que está chegando agorinha. Vamos ver se ela vai mandar aqui o pedido de entrada e aí a gente já vai conversar. Aproveito para convidar vocês para conferir aqui no Séries do IGTV as edições anteriores, que a gente já está na edição de número 26. Olá! Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bom, Juliana? Que bom poder falar contigo hoje. Tava, Igualmente. tava falando, pessoal, que a gente já está na edição de número 26 e tem muitas conversas bacanas aí. Quem perdeu, confere, fica todas salvas aqui no canal 20 Minutos para Mudar o Mundo do GTV da Utopia. Eu vi E vários, tá? São incríveis mesmo. é, olha só, normalmente eu faço uma listinha de perguntas e mando para os convidados antes para a gente poder alinhar, né, alguns assuntos que a gente vai falar. Mas eu te confesso que eu estava vendo, né, o teu site, teus materiais e tudo mais, e tinha tanta coisa interessante para a gente falar que eu pensei, não, vou deixar aberto ao universo, ao fluxo e vamos ver o que que vai sair, porque tem muitas coisas legais para compartilhar e eu vejo que tu tem uma história bastante extensa, trilhando aí no universo do movimento regenerativo, né? Então tem muitas coisas legais para compartilhar. Espero que a gente consiga cobrir bastante delas nesses 20 minutinhos. Então, primeiro eu queria que tu se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Então, sou Juliana, Julie, né, para os amigos, quase todo mundo me chama assim. Bom, venho aí do sul do Brasil e desde que eu me conheço por gente, assim, eu trilho essa caminhada aí de reconexão e de descobrimento assim do que é viver em harmonia com a terra, né? Então passei aí pelo movimento ecológico, pelo movimento de agroecologia, né? Uma vez que também nasci no berço desses movimentos, que é o Rio Grande do Sul. Depois conheci aí permacultura, movimento de ecovilas, né? E acabei, enfim, vivi meus últimos 9 anos numa comunidade intencional, que era em Quiripiracanga, e acabei me focando muito nesse tema da regeneração, focada principalmente a água e a educação, né, para essa lembrança de que nós somos natureza. Acho que em breves palavras é um pouco disso, né? Mas hoje meu foco é muito nesse ativismo e nessas ações amorosas para que a gente se redescubra novamente enquanto natureza, enquanto água, enquanto pertencentes a essa grande sinfonia orgânica que é a vida, né? Acho que esse é um dos principais motivos, Julie, que eu estou contente com a tua presença hoje, porque acho que a Utopia ela representa muito bem esse caminho que tu está seguindo, que é através do ativismo, encontrar uma forma de transmitir isso, de educar, de inspirar, de expandir a consciência das pessoas a respeito dessas possibilidades incríveis de regeneração, de permacultura que estão aí ao nosso alcance, né? Mas que muitas pessoas não têm contato porque, enfim, os meios de comunicação, os outros canais ainda não estão dando a devida atenção, né? E eu vi que um das criações mais recentes nesse sentido foi o livro Somos Água, publicado pela editora Bambual, que até tive a oportunidade de conversar com a editora aqui. Uh, e eu vi que tu teve uma experiência assim profunda que te conectou no caminho para produzir, para criar esse livro, né? Então, conta um pouco do livro, o que que ele traz para gente, enfim, sobre a importância da água. Acho que está claro para todo mundo, mas sempre vale a pena reforçar. Então, nesse lugar onde eu vivi, que era em Quiripiracanga, a gente vivia na beira do rio, na beira do mar e com lençol freático muito raso. Né? Então, um dos Hum. acordos que tem nesse lugar é o uso de biodegradáveis. E eu acabei me focando muito nesse tema da água e comecei a me questionar sobre o porquê de eu ter virado meio monotemática, assim, né? Porque
né, no universo da permacultura, eu amo me dedicar a muitas coisas, né? E aí, né, dentro desse questionamento, eu percebi que, do tipo, sim, a água, não é possível a gente cuidar das águas fora se a gente não se conectar com as águas interiores, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? E também ter essa percepção de que a água, ela tem memória e ela vai potencializar tudo que a gente tem dentro, né? Então, o livro ele surgiu desse questionamento e desse intuito de transbordar realmente esse cuidado, esse amor, essa responsabilidade que eu sinto pelas águas, além dessas fronteiras, né, do lugar onde eu vivia no momento que eu escrevi ele, né? Então, acabou sendo um livro bilíngue, né? Porque tem esse objetivo aí de dominar o mundo, né? De estar se espalhando por todos os lugares, né? E também foi o início da criação desse movimento, assim, né? Que foi um livro publicado por crowdfunding, né? Então, diretamente teve mais de 500 pessoas envolvidas. E eu tive, assim, junto com esse chamado, teve essa visão, assim, que não se tratava só de publicar um livro, mas se tratava de engajar pessoas, né, para estar junto nesse cuidado mesmo, assim, né? E aí, tendo Bamboal aí como parceira, tanto na publicação, então foi uma que aconteceu. E aí, Então, dos 3 mil livros que a gente publicou, né, 500 estão sendo direcionados para escolas e para espaços educativos. eu estou digitando aqui o site, deixa eu ver se está certo. Opa, escrevi errado, Águia. Somosagua.eco.br, né? Somosagua.eco.br, para quem quiser saber mais. Deixa eu ver se agora eu digitei certo. Ele botou separado, mas é tudo junto. Somosagua.eco.br. É incrível, né, como temas que são tão essenciais à vida, afinal, nosso planeta é feito 70% de água, nosso corpo é feito 70% de água, né, depois do oxigênio, a água é a coisa mais essencial à vida na Terra. Na permacultura é um dos pontos principais, né, como manter, como preservar a água. Ah, como um tema desses, a gente não trata com a devida importância, né? Às vezes ter clareza de algumas informações faz com que a gente tome consciência e comece a olhar para isso com muito mais cuidado, né? Como a informação de que menos de 2% da água que tem no planeta é água doce, dessa a maior parte está congelada nos polos, o que sobra é muito pouquinho, né, que a gente usa para o consumo, para a agricultura, e dessa boa parte já está contaminada. Eu me lembro que eu vi há um tempo atrás um estudo no Brasil sobre a qualidade de água dos rios, e mostrou que uma grande maioria, quase a totalidade, é encontrado já um grau muito grande de agrotóxicos e pesticidas, por causa das plantações, é lavado com a chuva, né, e essa água, com todos esses produtos químicos, esses venenos, vai para os rios, né, e, enfim, acaba indo para o consumo. Ou então, né, por exemplo, eu sou original de Porto Alegre, lá a água principal é captada do Rio Guaíba, que é para onde vai todo o esgoto da cidade. Tem várias outras cidades que são assim também. Então, tu imagina, tu pega uma água que é puro cocô, tem que passar ela por vários produtos químicos, né, para depois a gente beber. E como tu falaste, a água tem memória. Então, puxa, que água é essa que a gente está botando que faz parte do nosso corpo, né? Quando a gente começa a olhar para isso com sinceridade, com honestidade, desperta um sentimento de cuidado muito grande, né? Imagino que deve ter sido isso que tu sentiu e que tu quis compartilhar através do livro, não é? Então, se a gente olha para o fato de que 1/3 da população humana já não tem acesso à água potável, né? E ela é tão essencial para a nossa vida, né? Porque não tem como viver sem Nossa, ela. de todos os seres vivos, né? Nossa, de todo mundo. Exato, né? Mas então, como a gente se reconecta de novo com esse fato, com essa importância, né? Para mim, o principal, né, olhar sobre isso assim, uau, vamos nos conectar de novo ao ciclo, né? Quem sabe de onde veio a água,
né, como ela é tratada na nossa casa, né, e como ela volta para o ciclo depois, né? Então você trouxe o exemplo do Guaíba, né? Mas se a gente olha, por exemplo, para São Paulo, às vezes nem tem esse tempo, né, de deixar, né, de tratar o esgoto para depois voltar, né, voltar como abastecimento de água de novo, né? Então, assim, é muito rápido esse ciclo, assim, né? Então, para mim, assim, a grande questão é essa responsabilidade mesmo, assim, né? Como eu me percebo no ciclo, como eu atuo nesse ciclo, como eu me responsabilizo por ele depois. Então, como, né, um elemento tão importante, né, para todo mundo, como eu dou tão pouca importância para ele, assim, né? Porque de fato nós somos muito privilegiados, né? A gente abre uma torneira e tem água, né? E é muito pouca, né? Muito poucas pessoas que têm realmente esse privilégio, né? Pô, dois terços da população mundial não E tem. enquanto a água está saindo da torneira, a gente não dá muita importância de onde é que ela vem, se ela vai terminar ou não, né? Eu acho que foi o Ailton Krenak que falou, né, que a qualidade dos rios que passam, né, pelas cidades mostra a qualidade de vida da cidade. Quando pensa em São Paulo ali no Tietê, nos negócios, tu pensa, gente, só pode ser horrível isso, né? E eu me lembro que eu vi um documentário que falava sobre a cidade do México, porque muito da água é tirada dos lençóis freáticos, né? No Brasil, no sul, a gente tem um dos maiores aquíferos do mundo, né? Que é o aquífero Guarani. E muitas empresas grandes, tipo Nestlé, vão lá e começam a tirar, engarrafar essa água, né, mineral, e ninguém vê essa água sumindo. Só que na cidade do México, por ele estar tirando tanta água, a cidade tem aumentado tanto, a parte de solo que tem acima, que são, sei lá, não sei, um quilômetro, está baixando. A cidade já baixou 25 metros. Tem prédios que estão afundados e tortos, de tanto que já esvaziaram esse reservatório de água e tem o cálculo de quando vai terminar, né? Então, é realmente uma coisa para a gente prestar muita, muita, muita atenção. É, é só a Fala. gente olhar para o fato de que, vamos lá, deu uma. Tá meu Marcelo? Então, é só a gente imaginar quando a gente fica um dia sem água, colapsa todo o sistema, né? Tipo, você não tem como puxar Uhum. descarga, você não tem como fazer comida, você não tem como fazer nada, né? Então, pô, é só olhar para isso, assim, né? Para ver a importância disso, né? E quanto, pô, é essencial a gente se tornar responsável por esse fato, né? Quem quiser saber o quão isso pode ser alarmante, tem no YouTube um documentário sobre a cidade de Cape Town, na África do Sul, que chegou ao que eles chamavam de Day Zero, o dia zero, no dia que não ia ter mais água na cidade, né? É bem interessante ver lá qual foi todo o processo, né, das reservas, os açudes em volta todos baixando por causa do desflorestamento, todos os sinais, os caras calculando, olha, vai terminar, vai terminar, vai terminar. Não fizeram nada a respeito, chegou um dia e terminou. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que no teu trabalho tu também conduz a jornada Regenerando o Ser, né? Que parece ser uma coisa essencial para quem ainda está precisando, né, se conectar mais com coisas tão fundamentais para a vida. Conta pra gente como é que funciona essa jornada. Bom, só queria dar só um toque em relação à água, assim, bem rapidinho, que assim, né, eu acabei vindo para o Cerrado, né, não foi por acaso também, né, hoje eu estou aqui em Alto Paraíso de Goiás. Aqui nascem 8 das 12 bacias hidrográficas que abastecem todo o país, né. Então eu parto desse princípio de que tudo que é feito aqui, uma vez que a água tem memória e potencializa as informações, né, que a gente pode, né, se esse cuidado realmente for, né, efetivo, a gente pode estar dando um salto quântico no cuidado de todo o país, assim, né, porque é aqui que nasce quase tudo, né, então, né, não é por acaso também que a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui, com o Laboratório de Inovação em Água, né, num lugar que é fértil dentro desse tema, né. E aí, falando dessa jornada do Regenerando Ser, ela veio através de um olhar sobre a minha própria história, assim, né? Eu sou filha de agricultores, Uhum. né? E meus pais eram plantadores de tabaco até meus 5 anos de idade.
né? Então eu percebi muito cedo assim os males que o né, que essa cultura causava para a Terra e para todos os seres vivos, inclusive no meu corpo. Eu tenho uma hemiparesia, que é uma diminuição da força do lado esquerdo do corpo, nasci prematura, um monte de história. Isso me fez com que eu, né, entrasse aí no movimento ecológico, né, em Porto Alegre, né, tinha o Lutzenberger, que é minha grande referência, assim, trabalhei com ele e tudo mais. Depois, né, agroecologia, permacultura, ecovilas, né? Então, olhando para a minha história, eu vi que minha vida inteira eu né, tinha tido essa busca assim, para práticas mais ecológicas, mais regenerativas, e vivi isso, né, a vida inteira. Né? Então, olhando para esse momento pandêmico, Uhum. né, e para o fato de que eu estava mudando de bioma também, eu disse, uau, isso é uma forma de servir o mundo, né? Uma forma de tipo, facilitar essa transição ecológica, né, para as pessoas que têm esse incômodo, né, que tem esse, uau, tá bom, não sei o que fazer, mas sei que desse jeito não dá para continuar. E aliando isso também a essa busca, essa vivência desse autoconhecimento, né? Então essa jornada ela procura olhar para todos as áreas do cotidiano, assim, desde alimentação, conexão com a terra, abrigo, mobilidade, consumo, resíduos, água, daí vai, e a gente faz um scan de onde os indivíduos estão, onde a pessoa está. E a partir disso, ela escolhe para onde ela quer funcionar, quais são caminhos e soluções para viver de uma forma mais harmônica, independente do lugar onde ela esteja. Né? Então, o autoconhecimento é muito esse olhar assim do tipo, não preciso chegar num ideal, né? Mas o que eu escolho conscientemente, que passos eu posso dar em direção, né, a fim de gerar um impacto mais, um impacto positivo, um impacto regenerativo, um caminho muito legal, assim, né, de conexão com pessoas também, né? Júlia, tô botando aqui o teu Instagram para quem está assistindo e quiser saber mais do teu trabalho, saber mais da jornada. Vou botar aqui post. Eu vi que tem o Linktree, né? A pessoa tem acesso ao livro, à jornada, a receitas de cosméticos, várias coisas legais. E eu queria aproveitar, né, e convidar quem está aqui nos assistindo, dizer que, gente, essas histórias, porque a gente enxerga a Utopia como um canal de inspiração. Né? Então, as pessoas que têm dedicado a sua vida a tornar vivo, né, esse processo de transformação e de transição para um mundo melhor e para um planeta melhor, tem tudo a ver com a Utopia. E a Julie, ela faz parte do grupo da Utopia no WhatsApp, então quem está assistindo aqui e não participa é super convidado a ir lá trocar. Quem quiser compartilhar a sua história de regeneração, de viver numa ecovila, de produzir alguma coisa orgânica, enfim, quer que seja, pode sugerir para a gente. Escreve lá, eu queria contar uma história. Eu passei um tempo lá, que nem o Vitor passou um tempo em Tamera, lá, lá em Portugal, ou conheci o Lutzenberg, e aí contou histórias disso. Todas essas histórias são muito importantes, porque elas dão vida ao movimento, né? E eu fico muito feliz que você esteja compartilhando aqui com a gente. Júlio, vamos aproveitar aí os últimos minutinhos para eu quero que tu compartilhe assim como é que tu enxerga esse momento que a gente está vivendo no planeta, né? A gente continua vendo aí crises de escala global sem solução, mas a gente também vê muitas pessoas cada vez mais interessadas em fazer alguma coisa a respeito, né? A Utopia surge exatamente para isso, para conectar essas pessoas, para dar força ao movimento, né? Aproveito também para dizer que tu é super bem-vinda a participar e colaborar. Então, conta pra gente como é que tu enxerga esse momento, o que que tu achou legal da utopia, e como é que tu acha que a gente pode ajudar a alavancar essa transição antes que seja tarde demais. Então, uma coisa que me chama muita atenção nesse movimento, assim, com que eu me identifico absolutamente, é essa esperança ativa, assim, né? Como já chamava, né? Chama aí a Joanna Macy, assim, né? Tipo, eu acho que a gente Uhum.
toda crise global, a gente enfrenta e encara aí uma crise de descrença no mundo e na humanidade, assim, né? Que do tipo, é muito fácil a gente entrar no buraco e né, ver que está tudo aí sendo destruído e mudanças climáticas e muito mais, e a gente entrar nessa normose, né? Nada vai acontecer e está tudo bem, né? E eu vejo que esse momento exige justamente o contrário, assim, né? Uma frase que sempre foi, vamos lá, o norte, para mim, que sempre foi um referencial, é aquela frase da Margaret Mead que fala: nunca duvide da capacidade de um pequeno grupo de dedicados cidadãos para mudar os rumos do planeta. De fato, isso é a única forma para que isso possa acontecer, né? E mais do que isso, né, o impossível, ele só se dá através de ações de pequenos grupos e de indivíduos, assim, né? Por isso que eu acho tão fantástica, assim, né, a história da utopia, né? Acho tão legais esses pequenos movimentos espalhados no mundo, assim, né? Tem um grande amigo meu que tem hoje é um dos caras que alimenta aí a World Water Community, que é uma plataforma focada nesse cuidado com a água. E um dia eu conversava com ele, ele falava, eu falava assim, mas é muito trabalho, assim, né? E ele falava, não, Júnior, não é tanto trabalho, né? Porque se diferentes pequenos grupos se reunirem, se conectarem ao redor do mundo, a gente tem essa possibilidade de dar um salto quântico, né? E eu acredito muito nisso, assim, né? Do tipo, e além do que é um chamado, né? Como a gente pode estar realmente desempenhando a nossa função ecológica nesse planeta, né? Assim como a borboleta, o sapo, a aranha, a barata, a gente tem um papel, a gente tem um propósito nesse mundo. Então, olhar para dentro e dizer, cara, essa é a minha melhor forma de servir esse mundo, de trazer, só eu posso trazer enquanto indivíduo peculiar, entre 8 bilhões de seres humanos, é o mínimo que eu posso fazer, né? Descobrir assim, o que eu posso oferecer de melhor, assim, né? E a partir disso, realmente encontrar esse sentido toda manhã de acordar e dizer, vou me dedicar a isso, né? Porque isso me realiza, isso me satisfaz, isso faz com que eu possa inspirar pessoas também, né? Eu vejo, minha vida é muito pautada nisso, assim, né? Do tipo, eu sei que talvez eu não possa fazer tanto, mas se eu fizer a minha parte, me conectar com outras pessoas que estão nesse mesmo caminho também, isso já é muito, né? Por isso que é isso, eu acho muito fantástica essas iniciativas, assim, regenerativas, né? Que conecta pessoas, né? Porque mais do que qualquer coisa, nesse momento a gente precisa se inspirar, a gente precisa se fortificar com as pessoas que estão na mesma egrégora, que estão na mesma frequência, que estão fazendo coisas semelhantes, né? Para que realmente a gente, né, que as nossas ações locais possam ter uma reverberação global, né? Para mim essa é a forma possível de acessar o impossível. Exatamente, a gente acredita que essa inspiração, conectando todos esses grupos, essas pessoas, a gente vai conseguir chegar a um ponto onde a gente vai criar uma massa crítica que não vai ter mais como segurar. A transição é inevitável, né? E aí, com isso, a gente vai ter esse mundo lindo e maravilhoso que a gente já vive, que agora está bastante maltratado e bagunçado, vai ter ele garantido para todas as futuras gerações, não só de seres humanos, mas de todas as outras espécies que merecem viver nesse planeta aí, né? Quanto a gente. É só a gente olhar, né, para essas figuras que são nossas referências, sei lá, Gandhi, Mandela, a própria Greta, sabe, que foram indivíduos, né, que acreditaram profundamente naquilo que estavam sentindo e seguiram o coração, assim, né? Então, por que nós, enquanto seres em pleno século XXI, dotados de um monte de tecnologias e redes e tudo mais, onde é tudo muito mais fácil a conexão, por que a gente Sim. não pode aí transformar esse todo, né? E essa conexão nos permite criar esse efeito em massa, né? Porque cada ação conta. Às vezes a pessoa pode olhar esses ativistas, nossa, isso é muito difícil, eu nunca vou poder, né, fazer tudo isso. Mas cada escolha, né, cada decisão, cada ação conta.
E se todo mundo começar a fazer escolhas melhores, a gente faz uma transformação muito grande, né? Eu espero Hoje que mais falando, pessoas se conectem com a questão da água, tomem mais consciência disso, que confiram lá o teu livro e o teu trabalho, porque realmente é uma das coisas mais vitais à vida é a água. E aí, nesse sentido, então, eu queria agradecer muito a tua presença. A gente já passou 5 minutos aqui dos nossos 20 minutos para mudar o mundo, mas segunda-feira que vem tem mais 20 minutos e assim a gente vai indo mudando aos pouquinhos. muito grata aí pelo espaço, pela disponibilidade, Marcelo, é muito bom assim fazer parte dessa história de alguma forma. Acredito assim imensamente nesse movimento assim, né? E quem está aí nos assistindo também vale super a pena conferir, né? Essa é uma das super formas aí de estar transformando, né, o mundo inteiro. Gratidão, Marcelo. Gratidão aí demais pessoas da Parabéns, Utopia. parabéns pelo teu trabalho, Júlio. Continuamos conectados e, como eu falei, super bem-vinda à Utopia com a gente. Grata. Valeu!